Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live do projeto Eu, Você e o Direito. Esse projeto inclui lives todas as quartas-feiras aqui no meu Instagram e depois essas lives elas são disponibilizadas no canal do YouTube. Isso mesmo, então eu vou depois deixar disponível para todos vocês lá no canal do YouTube todas as lives que são realizadas pelo projeto Eu, Você e o Direito. O canal do YouTube é Professor Palomares. Entra no YouTube lá, digita Professor Palomares e você já vai ter acesso a todas as lives que nós temos realizadas aqui no Instagram quarta-feira. Então, se você perder a oportunidade de dialogar conosco aqui nessa live, depois fica gravado lá todo o conteúdo para que você possa, enfim, utilizar esse conteúdo a seu bel prazer. Pode utilizar para advocacia, pode utilizar para docência, pode utilizar para conhecimento próprio. Então, assistindo lá no YouTube, dá aquele like da confiança para nós, para que a gente possa continuar motivado a poder fazer aí as lives. O professor entrou e solicitou a entrada. Hoje o tema é o mero aborrecimento tem valor, né? Um tema de suma importância para o Brasil. Salve, salve, professor Miguel! Tudo bom? Estou aqui fazendo aquela introdução merchan, né? Aquela introduçãozinha básica aí das lives. Então, estamos aqui para dialogar hoje, falando para o pessoal, Miguel, que a gente vai dialogar hoje sobre uma teoria muito importante que repercute Brasil afora. Nós temos o conhecimento aí dela toda no Brasil, né? Então, a gente tem aí a necessidade premente de disseminar esse conhecimento que nos foi dado aí através de horas de estudo, né? Para que a gente possa passar para o pessoal, seja para a advocacia, dialogar com o Poder Judiciário, com todos os atores do Poder Judiciário que atuam com a Justiça, promotores, defensores públicos e o próprio cidadão, que é a questão do mero aborrecimento, né? Eu tive a felicidade, à época, de presidir a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Mato Grosso, e enquanto eu estava fazendo o estudo para formular o parecer jurídico que baseou a campanha Mero Aborrecimento Tem Valor, eu tive a felicidade de encontrar a sua obra, né? A sua obra, que é a Indústria do Mero Aborrecimento, do qual, assim, fez um boom nas minhas ideias à época que eu estava formulando o parecer e depois o artigo científico que foi publicado. Então, meus mais sinceros agradecimentos por essa obra fantástica que é de sua autoria. Vou apresentar você agora, professor Miguel Barreto, advogado, professor, atuante aí na militância da advocacia, na defesa dos vulneráveis. E aí a palavra toda, eu vou dispensar ficar falando muito de currículo aqui, senão vai tomar uma hora da live e acabou, né? Aí já era. Então, passo a palavra para você. Hoje o tema da nossa live, o mero aborrecimento tem valor. Contigo, doutor Miguel, meu grande amigo. Ô, meu amigo, eu te agradeço muito pelo seu convite, né? Muito feliz de estar aqui na página Professor Palomares, né? Uma página de prestígio, não só no estado do Mato Grosso, mas no Brasil inteiro, né? Sou uma pessoa muito querida, também um jogador muito atuante, muito preparado, enfim, tanto na parte da prática da advocacia quanto na área acadêmica também. Foi aí um grande parceiro, e é um grande parceiro nessas lutas em defesa da cidadania em geral, né? Digo assim, esse é um tema que envolve o cidadão, aquele que mais precisa da justiça, o consumidor, né, que é prejudicado, que tem seu direito violado e sofre muito na mão das grandes empresas aí Brasil afora, né? Então essa sua campanha, né, você foi o idealizador, que o Mero Aborrecimento Tem Valor, foi uma campanha, para quem não acompanhou, na época, enfim, ganhou caráter nacional, foi abraçada pela OAB Nacional, enfim, com diversos eventos aí no Brasil inteiro, né, visando discutir, né, e debater esse assunto, né, que é isso que a gente quer. Essa não é uma pauta classista da advocacia, né, essa é uma pauta da sociedade, do judiciário e da justiça. Né, o que a gente quer discutir é isso, né, como é que o dano moral está sendo avaliado e apreciado hoje em dia. Será que está sendo apreciado de forma justa? Né? Será que as empresas têm a punição devida pelos aqueles ilícitos reiterados que elas praticam no mercado de consumo? Né? Como é que está isso? Né? Então, isso, acho que isso que nos levou, né, professor, a gente entrar cabeça aí nesse projeto, nessa luta, na realidade, né, de levar esse tema a conhecimento aí de todas as OABs, de todos os tribunais, do Brasil inteiro,
foi uma grande repercussão e foi muito bacana. Assim, fico feliz de alguma forma ter contribuído, né, com ter estimulado de alguma forma essa discussão, né, esse debate. Tínhamos um evento, inclusive, aí na OAB, né, que foi sensacional, enfim, membros do judiciário, da academia, advogados, né, tínhamos casa cheia, que é sinal que as pessoas querem saber sobre o assunto, né, querem falar sobre o assunto, querem entender melhor esse assunto, até para afastar, às vezes, algumas ideias, né, algumas interpretações que não são mais adequadas, né? E aí surgiu essa campanha Mero Aborrecimento Tem Valor, essa discussão sobre como o dano moral, enfim, tem que ser apreciado hoje em dia. Estou aqui para a gente poder bater um papo, fica à vontade aí para fazer perguntas, esclarecimentos que você quer que eu fale, estou aqui à tua disposição. Maravilha, Miguel. Realmente eu lembro, parece que foi ontem que nós estivemos lá em Roraima, lembra? Nós fomos para Lembro? lá, para Roraima, palestramos lá, tomamos um bom chopp depois, foi super bacana, foi um evento fantástico. Esse mero aborrecimento ele tem que ser muito conversado com o Poder Judiciário, tem que ser disseminado para a classe dos advogados com propriedade naquilo que vai ser falado. Não é um ataque, pelo contrário, novamente a gente frisa, é um diálogo, é abertura de diálogo, é a transformação da jurisprudência nacional que urge a necessidade de ser transformada e que, com todo respeito àquela famosa indústria do dano, né, ou indústria do dano moral, que vai ser muito bem explanado pelo doutor mais à frente, pelo amigo aqui, companheiro Miguel, nós temos a jovem advocacia que sangra diuturnamente com essa famigerada jurisprudência defensiva, que eu acredito também que nós tenhamos tempo para falar hoje, com dados empíricos, de que tem matado o jovem advogado. O mero aborrecimento tem afastado o reconhecimento do dano em si imaterial, seja ele existencial, moral, in re ipsa, subjetivo, entre outros. O judiciário ele reconhece que o houve ilícito, mas afasta o dano, né? Ele afasta a quantificação do dano. E isso impacta diretamente na vida dos nossos queridos irmãos advogados, em especial os jovens advogados, que é aquela situação em que muitos, por inexperiência, firmam contratos de êxito em juizados especiais, né? E aí o que acontece? Chega lá um direito que ele sabe que ele comprovou o ilícito, que havia uma farta jurisprudência no passado de que haveria indenização, então ele trabalha com probabilidades de êxito e chega lá e é afastado com um entendimento mero aborrecimento. Isso não existe na doutrina, não existia até então, não existe como excludente de responsabilidade civil e o jovem advogado ele fica sem chão. Como eu recorro de um mero aborrecimento? O que é um mero aborrecimento? Né? Então isso fatalmente fez com que houvesse o desestímulo na continuação ou na continuidade da carreira da advocacia para milhares de jovens advogados, fez o fechamento de milhares de escritórios de advocacia, né? E aí nós tivemos a necessidade de fazer esse estudo e defender não só o vulnerável consumidor, cidadão, que assim como você, eu também sou, mas também da própria classe dos advogados que é afetada indiretamente com esses entendimentos ao arrepio da Constituição Federal. Então eu gostaria, Miguel, que você, com o seu brilhantismo todo, pudesse falar para nós a questão de como foi que surgiu a ideia de você elaborar o seu livro, que é o livro A Indústria do Mero Aborrecimento, e como é que você conseguiu fazer o desenvolvimento desse livro com levantamento de dados. Bom, como você citou, a indústria do mero aborrecimento foi, de certa forma, até uma ironia em relação à expressão que já existia, que era a indústria do dano moral, né? Que sabe, nas teses de defesa, nas contestações, é o que a gente via muito, né? Mas tem indústria do dano moral, o cidadão vai para a justiça para ganhar dinheiro, ele quer se completar indevidamente, ele quer enriquecer um processo, né? Como se R$ 1.000 de condenação fosse enriquecer alguém, né? Mas ele quer enriquecer, ele quer se aproveitar da nossa empresa, da boa imagem da nossa empresa, sempre prestou um serviço excepcional para a sociedade, como é que pode? Isso nunca aconteceu, enfim. Tentando aí descredibilizar o consumidor, né? Tirando ele ali do cidadão que está correndo atrás do seu direito, quer preservar e defender o seu direito como um aventureiro jurídico. Então, o cara está ali para uma aventura jurídica, né? De uma situação que ele criou, de um dano que ele imaginou, né? E quer que o judiciário reconheça essa fantasia, né? Que ele criou para poder ganhar dinheiro. Então, assim, essa expressão foi um contraponto à expressão que já existia há muitos anos, que era a indústria do dano moral. Então,
criou-se a indústria do mero aborrecimento, né? Aí que a gente tem que entender como é que a gente transformou, a gente saiu da indústria do dano moral para uma indústria do mero aborrecimento. Isso que a gente precisa entender. Quer dizer, nos meus estudos, isso, claro, foi um estudo que eu fiz durante o meu mestrado, né? Foi minha dissertação de mestrado, isso me motivou, a dar continuidade, me aprofundar mais nessa temática, isso que colaborou muito na época, né? Mas também minha vivência da advocacia. Porque eu vivia um momento anterior, né, na advocacia, que o judiciário interpretava esses processos de uma forma que tinha certos entendimentos, que tinha ditado certas súmulas sobre o assunto, e a partir de um certo momento a gente vê a inversão dessa situação, né? A gente passa a ter, né, um judiciário que cancelando súmula, mudando interpretação, mudando entendimento, entendendo que aquilo que é indenizável já não é mais indenizável. Isso, claro, me chamou muita atenção. Como você citou de milhares de advogados do Brasil. Por quê? Por que o judiciário se posicionava de um jeito e, de repente, se posicionou do outro, né? Quer dizer, até essa expressão mero aborrecimento é interessante, porque assim, você não diz que não teve aborrecimento. Você diz que teve aborrecimento, mas é um mero aborrecimento. Então, assim, é uma solução um pouco complicada. Né? Assim, continua tendo aborrecimento. Não estou dizendo que não tem, mas é um mero aborrecimento, uma coisa que acontece com todo mundo. Na sociedade de consumo atual, todo mundo vive isso. Né? A massificação das relações de consumo levam, né, que esses problemas aconteçam, e a sociedade tem que absorver esses problemas com naturalidade. A sociedade não pode questionar isso. Isso é normal, acontece no mundo inteiro e também acontece no Brasil. Só que não é bem assim. Quer dizer, eu acho que se encontrou uma brecha ali na lei, que é difícil mesmo, né, Rodrigo? Assim, desde o início, lá desde a Constituição de 88, que a gente vem discutindo o que é dano moral, né, qual o conceito de dano moral, qual que é a prova do dano moral. É um tema muito difícil, sempre foi delicado. Né? Sempre foi delicado esse tema, né? Mas o que tem dano moral, o que não tem? Como é que você prova o dano moral? Não prova, né? Eu me lembro no iníciozinho da minha carreira, teve um caso que me chamou a atenção, nunca mais esqueço, o juiz pediu uma prova pericial de um médico psiquiátrico para provar que a pessoa teve um abalo. Teve um abalo, teve um abalo emocional, um aborrecimento, um transtorno, né? Um impacto aí psíquico. Então, eu vou nomear um perito, um psiquiatra. O psiquiatra vai analisar o seu caso, vai verificar se, por conta daquele ilícito, né, que você alega ter sofrido, você sofreu um abalo, e se ele bota no papel isso para mim. E isso lá na década de início desse século e tal, mas isso me chamou a atenção porque demonstrava essa falta de compreensão do judiciário sobre o que era o dano moral, né, até chegar a esse ponto, né, esse extremo, se pediu uma prova dessa. Então, a partir desse momento, né, dessas discussões, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, encontrou uma solução que eu achei muito interessante. Se entender que o dano moral, né, ele decorria do próprio ato ilícito, porque o dano moral em ré ipsa, né, ele decorre do próprio ato ilícito. Você não precisa provar, né, as consequências, né, daquele ato ilícito. Em certos atos ilícitos que a gente consegue presumir o dano suportado pelo consumidor. Né? Quem fica sem água em casa, você vai dizer que não sofreu um dano? O senhor não faz comida, não lava a casa, não toma banho, não dá descarga. Você precisa provar que você sofreu um dano, né, ter ficado sem água. Né? Você fica com o nome negativado, né, o nome no SPC Serasa. Você não consegue abrir uma conta, fazer um financiamento, fazer um parcelamento, um cartão de crédito, fazer nada. Né? Tem até alguns empregos, inclusive, né, que você precisa ter um nome limpo para ser contratado. Vocês, né, vão lá, precisa saber como é que é a sua índole lá, na relação de consumo. Você precisa provar, de fato, né, que você sofreu um dano, autonômico negativado, né? Uma cirurgia que você precisa fazer e o plano nega, e você não consegue fazer aquela cirurgia. Né? Ou está negando ali uma prótese, né? Autoriza a cirurgia, mas a prótese tem que pagar. Será que o fato de você não ter conseguido fazer uma cirurgia, você precisa provar, né, que isso te abalou de alguma forma? Né? Você ficar aí um dia inteiro dentro do aeroporto esperando o seu avião que atrasou, o voo que atrasou, você precisa provar mesmo aquele dia inteiro que você ficou dentro do aeroporto. Né, o prejuízo que você teve, será que a gente não consegue, pelas regras da experiência comum, chegar a essa conclusão? E eu acho que esse entendimento do dano moral em ré ipsa foi muito importante, né, nessa fase inicial, e acabou com essas interpretações subjetivistas. Né? Que aí, se você abre uma carga de subjetividade grande, cada um fala o que quer, né, Rodrigo? Assim, eu acho que tem, eu acho que outro não tem, eu acho que tem que ficar 3 dias no aeroporto, eu acho que diz que tem outro acho que 1,5, outro 4 horas. Né? Então, se você baliza isso de maneira objetiva, né, você tem, claro, uma segurança jurídica maior. Né? O advogado se sente mais seguro, né? A parte se sente mais segura para pedir e o juiz se sente mais seguro para dar.
Olha, tá aqui o tribunal, já disse, olha, isso aqui da negativação indevida não tem jeito, tá dando moral. Ficou sem água, dando moral. Né? Atrasou o voo, dando moral. Descontaram R$ 1.000 da tua conta devidamente, um salário mínimo, não dá. Né? Qualquer um sofre prejuízo, tá dando moral. Né? Então, assim, esse entendimento, eu acho que pacificou muito essas questões e nos deu segurança. A sociedade estava segura disso. A partir de um certo momento, começou a mudar. Né? Começou a mudar. É claro que esse lobby que as empresas fazem são empresas muito poderosas. Né? No Brasil, infelizmente, temos uma concentração de mercado gigantesca. Né? Temos 5 bancos para o Brasil inteiro, né, Rodrigo? Temos aí 4, Exato. 5 operadores de telefonia para o Brasil inteiro. Transporte aéreo, temos 3, sei lá. Com essa pandemia, talvez fique um só. Né? Talvez tenha uma empresa de transporte aéreo. Né? Deve quebrar umas 2, 3, vai quebrar mais 2, fica uma. Você imagina isso? Né? Um país com mais de 200 milhões de habitantes, né? Você tem uma operadora de transporte, 2. Então, na verdade, fora o monopólio natural, água e esgoto, monopólio natural. Né? Gás encanado, monopólio natural. Né? Energia elétrica, monopólio natural. Não tem nem concorrência, não tem que ter concorrência, né, nessas áreas. Então, é claro que o cidadão brasileiro ele fica muito engessado, né, a optar por contratar certas empresas. E não tem muito o que fazer. Né? Na maior parte das vezes, eles escolhem a empresa menos pior. Né? Olha, essa empresa aqui, né? Essa internet não pega no trabalho, mas pega em casa. Então, pô, tá bom, mas em casa não tem internet. É uma triste realidade, né? É uma triste realidade. E é em qualquer lugar do Brasil, né? Não é aí da sua região ou aqui. É qualquer região do Brasil que você vai, todo mundo tem essa mesma impressão. Eu tenho que contratar o serviço menos pior. Então, eu não escolho aquele dever de qualidade e adequação que o Código de Defesa do Consumidor garante a todos nós. Eu escolho aquele que é menos pior. Então, eu vou contratar um plano de saúde. O que menos é pior, ou seja, o que menos é judicializado, ou o que me atende ali regionalmente, ou que trabalha até em regime de monopólio na minha região. Ah, eu vou contratar um serviço de telefonia móvel. Ah, eu vou contratar o mais caro. Por que eu vou contratar o mais caro se ele oferece a mesma coisa que o mais barato e todos são falhos? Né? Basta olhar. Nós estamos na época da pandemia aqui. Quantas e quantas lives deixaram de ser transmitidas por conta de falha na prestação de serviço da internet? Quantas e quantas falhas nós vivenciamos aqui? Estamos assistindo, aí cai, ou trava, ou não entra, ou fica muito pesado porque a internet está lenta. Mas no final do mês o boleto vem recheado, né? Ele vem certinho, conforme o contrato. Se você alegar qualquer coisa, multa contratual no consumidor. A mesma coisa com companhia de transporte aéreo. Pelo amor de Deus, as últimas vezes aí que nós andamos viajando aqui do Brasil, de repente a Covid vem para dar um up nessas empresas, porque eu já viajei com a aeronave com assento com aqueles isolante, aquelas fitas isolante, porque você não podia sentar na janela e próximo, porque a cadeira estava quebrada, não tinha serviço. Então, horrível, horrível, e o valor cada vez maior. Né? Então, realmente concordo contigo que nós, consumidores no Brasil, consumimos o menos pior. Né? Nós não consumimos aí serviço de qualidade. E eu costumo, Miguel, aproveitando a fala, eu costumo dizer o seguinte, só para ver o nível de qualidade de produtos que são ofertados no mercado de consumo sem grande concorrência e no mercado de consumo com ampla concorrência, isso eu falo para os meus alunos de Direito Econômico e Direito do Consumidor, que é o seguinte, vários carros aqui no Brasil, em especial os carros populares comercializados no Brasil, da forma que são comercializados no Brasil, na Europa, eles não podem entrar no mercado, porque não tem os requisitos mínimos de segurança exigidos por aquela sociedade. Para entender o nível de qualidade de uma sociedade que tem a consciência e o dever de defender o consumidor por entender como um agente econômico ativo, né? E de tamanha importância, a razão da economia é o próprio consumo, e nós temos aqui no Brasil um governo, né? Agora, nem querendo estender muito para a política, mas um governo e uma política toda voltada ao contrário, a querer desconstruir uma legislação fantástica que é invejável no globo terrestre, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Né? As empresas, em razão de não ter essa concorrência e ter um grande poderio aí, elas conseguem fazer com que haja alteração de entendimento, conforme você vai falar, no judiciário, por exemplo. Elas conseguem ter a questão que todo mundo fala, né, mas não tem como provar, que é a questão dos lobbies lá nos parlamentares,
para conseguir a aprovação de legislação sempre a seu favor. Tanto é que nós estamos aí numa campanha frenética para aprovação do projeto de lei 3515/15, que é do superendividamento, né? Mas com certeza do outro lado vai ter uma forte campanha contrária, né? Essa forte campanha do poder econômico. Mas é isso. Eu peguei esse gancho do menos pior porque realmente a gente tem essa fala aqui também e é bem isso que a gente vive mesmo. Sim, não, e é no Brasil inteiro. Eu moro em Petrópolis, aqui, uma cidade que fica 80 quilômetros do Rio de Janeiro, da capital, né, do estado, que é a segunda maior capital do país, né? Tem uma cidadezinha ao lado da nossa aqui, São José do Vale do Rio Preto, fica mais uns 40 quilômetros para frente, uns cento e poucos quilômetros da capital, Rio de Janeiro. E nessa cidadezinha, por exemplo, só tem uma empresa de internet de banda larga. E o 3G só funciona no centro da cidade. Então, você pega uma cidade que está a 100 quilômetros do segundo maior centro econômico do Brasil, você só tem a opção de ter uma empresa de internet de banda larga. Ou é aquela ou nenhuma. Né? E quando chega. Né? Então, para você ver como é que é a situação que a gente vive hoje. Né? Esse filtro da concorrência, né, que seria uma opção para o consumidor não judicializar, né, ou não querer, de fato, buscar a resolução dos problemas dele por outro meio, né, não existe no Brasil. Né? Não é simplesmente falar assim, então chega desse contrato, cancela isso daí, eu vou para outra empresa e pronto. Não quero mais esquentar minha cabeça. Não é verdade. Não, na maior parte do Brasil, né, nós não temos essa opção. Então, eu digo isso, Rodrigo, porque isso reforça, né, o papel do Estado. O papel da agência, isso reforça o papel da OAB, né, isso reforça o papel do Poder Judiciário, porque as pessoas simplesmente não têm opção. Elas precisam, né, do sistema do Poder Judiciário, do sistema jurídico em geral, para se proteger, né, porque ela não tem outros mecanismos. Bom, passando essa fase inicial, estou voltando um pouquinho, né, dessa questão da mudança de entendimentos. Né? A gente começa a perceber isso, essa mudança de entendimentos, né? E essa maior valorização dessa tese da indústria do dano moral. Eu identifiquei na época um movimento judiciário também interessante de valorização do cumprimento de metas de produtividade, que até então algo que não era muito cobrado, os juízes nunca eram cobrados em termos de produtividade, respeitar os prazos legais, né? O advogado tem que respeitar o prazo, mas o juiz dificilmente respeita os seus. Né? Isso não era muito exigido. Né? A partir do momento, o CNJ estabeleceu meta de produtividade. Falou assim, olha, a partir, né, de hoje, o judiciário vai ter que julgar todo o processo do seu estoque, vai ter que julgar um percentual daqueles processos que são distribuídos durante aquele ano, vai ter que reduzir, né, o número de processos de uma forma global, e passou a cobrar muito os tribunais. E aqui no Brasil tem essas coisas, tem lei que pega e lei que não pega. Né? As metas pegaram. Né? Os tribunais passaram a se preocupar muito com isso. Né? O TJ aqui do Rio de Janeiro, que nem se diga, que é o heptacampeão brasileiro de produtividade. 7 vezes seguida foi o tribunal mais produtivo. Por incrível que pareça para quem advoga aqui, né? É o tribunal mais produtivo do Brasil. Né? Então, os tribunais eles absorveram essa determinação, falaram, vamos respeitar, vamos cumprir. Né? Só que para cumprir meta de produtividade só tem 2 jeitos. Ou você aumenta a sua produtividade, ou você se livra da sua demanda. Não tem outro jeito. Ou você trabalha mais, com mais eficiência, com mais qualidade, com mais organização, isso qualquer empresário que sabe, né, que está assistindo a nossa live, né? Ou você aumenta a sua produtividade, ou você reduz a sua demanda, né? Entrando menos demanda, com o mesmo nível de produtividade, você dá conta daquilo que você tinha antes. Aí, essa que é a nossa grande discussão. Né? Quando a gente fala em jurisprudência defensiva, né, ela foi uma política adotada inicialmente de caráter recursal, né, que os tribunais superiores passaram a adotar filtros de admissibilidade muito rigorosos, né, e deu certo. Né? Você tem hoje, por exemplo, no STJ, 4% de recursos especiais são conhecidos para julgamento. 96 deles são rejeitados logo no início. Né? Nem chega a julgamento, chega ali, rejeito. A súmula 7, quem não viu falar aqui, né, da súmula 7, nunca advogou na vida. Né? Nunca advogou na vida. Foi uma brincadeira com o Churchill, né? Esse negócio do Churchill falar as coisas, né? O Churchill falando da súmula 7, né? Achei engraçado, porque ninguém consegue, nem a cloroquina consegue ganhar da súmula 7. Ninguém ultrapassa a súmula 7. Né? Então, é isso. Nós tribunais adotaram essa política de restrição de acesso à justiça, que, na realidade, isso acaba sendo uma restrição de acesso à justiça. Né? Você começa a criar critérios fantasiosos, surreais e ilegais para não ter que adentrar o mérito, você está negando o acesso à justiça. Mas deu certo, né, Rodrigo? Você percebe hoje, você entra no site do STJ, lá tem, na página inicial tem lá, produtividade e número de processos. Quantidade de processos de estoque lá caindo todos os anos.
Todos os anos Sim. continua caindo, assim, de uma forma absurda, né, o número de processos no STJ. Então deu certo. Essa é uma política que deu certo para o STJ e para o STF, né, e para o TST também. Então, o que os tribunais de segunda instância passaram a adotar? A gente tem que criar alguma forma de a gente evitar que essa quantidade absurda de processos ingresse aqui na esfera do Poder Judiciário. Né? E se criou, né, essa política tentando restringir direitos das áreas mais acionadas. Inclusive no direito do trabalho, que é a área mais acionada em termos judiciário hoje, com a reforma da CLT, por exemplo, queda de processos é de 60%. Resolveu pela via legislativa. Né? Tem muito processo também. Então, vamos sim, reduzir direitos que a gente consegue reduzir processos. Deu muito certo. Pela via legislativa. Né? No consumidor, a via foi jurisdicional. Foi de entendimento. Tem muito processo consumidor, é o segundo lugar. Né? Como é que a gente vai evitar aqui? Como é que a gente vai evitar essa judicialização do direito do consumidor? Vamos começar a negar direitos. E qual que era um dos direitos que era mais acionado no judiciário do consumidor? Dano moral. Porque os serviços essenciais que são prestados são muito caros ao consumidor. Né? Não dá para falar de violação do direito do consumidor sem falar de dano moral, porque os prejuízos são gigantescos. São enormes. Sim. Não é você atrasar o valor de uma mensalidade do aluguel. Né? Você ficar sem água, sem luz, sem dinheiro na tua conta, com juros abusivos, né? Sem internet, sem televisão, né? Sem celular, a gente não vive. Sem celular, a gente não estaria fazendo essa live aqui agora. Né? A gente não estaria estudando. Sim. Hoje com a pandemia, se ressaltou a importância da telecomunicação. Né? Então, assim, são danos muito grandes que não dá para ficar sem. Não dá para ficar sem. Né? O advogado, sem internet, ele não vive com processo eletrônico. Nem se você for no fórum, você consegue ver o seu processo. O escrivão vai mandar você voltar para casa. Cara, quer ver o processo? Volta para casa. Sai do fórum. Né? Então, hoje é um serviço, esses serviços são todos essenciais. Né? Então, o que aconteceu, professor? Passou-se a mudar entendimentos, alterar entendimentos, então, consolidados, inclusive por súmula, né? Para negar o dano moral, o direito do consumidor. E, assim, desestimular as demandas judiciais envolvendo aquela área. Né? E, para isso, foi criada essa tese meio doida do mero aborrecimento, como eu já disse antes. Né? Quer dizer, você não fala que não tem, realmente tem legalidade. Tem. Tentou resolver, não conseguiu. Precisou entrar com o processo, teve ali o prejuízo, mas, né, né, esse prejuízo é só um aborrecimento. Um mero aborrecimento. Isso aí é normal, ficou 2, 3 dias sem internet, não tem problema, marca live para outro dia, né, não foi tão urgente assim, enfim, né, aquele problema também que você teve ali. É interessante algumas mudanças de entendimento aqui do tribunal que foram simuladas, né, em relação a isso. Né, por exemplo, nessa questão de água e luz, se tinha uma súmula que dizia, olha, ficar sem luz e água, né, indevidamente tem dano moral. Existia uma súmula. Aí como é que eles mudaram a súmula? A breve interrupção do serviço essencial não gera dano moral. Entende a filigrana? Sim. Né? Sim, não. sim. Indevidamente, dano moral. Agora não. A breve interrupção do serviço essencial, mesmo de forma indevida, não gera o dano moral. Agora, o que é breve interrupção? Né? Então, se resgatou, daí você esqueceu aquela tese do dano moral em rei ipsa, você mata o dano moral em rei ipsa, né, e resgata a subjetividade do dano. Opa, peraí, agora é breve. Agora o juiz vai dizer que é breve, que não é breve. Né? Ele pode até reconhecer que a suspensão foi indevida, mas é breve. Aí cria aquele assunto do STJ, olha, negativação indevida tem dano moral, mas se você tiver uma inscrição prévia, já não tem mais. Né? Então você cria outras interpretações para você afunilar. Né? Afunilar. O que é negativação indevida tem a ver com a devida? Né? Então, você quer dizer, você tem uma devida, não pode botar 10 vezes o nome no SPC que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você tem uma devida, né? Então as 15 que você tem de devida depois, não merece reprimenda do Poder Judiciário, né? Não merece qualquer tipo de punição do Poder Judiciário. Quando a interpretação deveria ser o contrário. Né? Se você verifica no mercado de consumo que existe uma reiteração das condutas ilícitas, você precisa punir uma intensidade ainda maior naquela empresa, para que ela sentindo no bolso, né, o peso da sua ilegalidade, ela mude a sua postura, para que o consumidor não precise entrar com a ação, para que ele não seja prejudicado, para que ele não tenha que reclamar, né, para que ele não seja lesado. Só tem ação se tem lesão. Ninguém cria lesão, ninguém cria processo, ninguém cria problema. As pessoas são ocupadas, têm seu trabalho, têm suas coisas. Ninguém vive de ficar criando problema. Né? Então, na verdade, não existe uma demanda grande porque tem muito problema. E olha que a minoria das pessoas reclama. Né? No levantamento que eu fiz no meu livro,
Você tem de 1 a 3% das pessoas que chegam a formalizar uma reclamação administrativa, né, chegam a entrar com processo posteriormente. Que é um percentual ínfimo, né? Imagina se fosse de 10, 20, 30%, Rodrigo. É melhor fechar o judiciário, que são milhões de reclamações. Milhões de reclamações. Miguel, a gente estava até debatendo isso esses dias atrás, em especial na questão do exame de ordem, né? Porque também, de certa forma, tem toda a sua relevância, que não cabe aqui a discussão, não é o tema, mas ele, de certa forma, restringe o mercado da advocacia, protege esse mercado, né? Então, só para você ter uma ideia, de 6 em 6 meses aqui na minha cidade, nós liberamos mais de 2.000 bacharéis, tá? Do curso de Direito. Imagine se não existisse, entre aspas, né, o exame de ordem. O judiciário ia sucumbir. Não é a advocacia que iria se sucumbir apenas. Ia gerar um colapso total, porque iam ser 2.000 pessoas habilitadas com ius postulante. Então, eu convido qualquer pessoa a pegar sua conta de telefone ou a sua conta de cartão de crédito e fazer passar um pente fino que vai achar irregularidades na cobrança. 99% de chance de achar irregularidades na cobrança. Se você pegar a sua conta bancária, aqueles centavos que te cobram equivocadamente, se você pegar os últimos 5 anos, tenho certeza que foi descontado alguma coisa indevida aí na sua fatura, no seu extrato. E aí você procura o Poder Judiciário. Aí o Poder Judiciário tem uma tese agora, recurso repetitivo, né, Miguel? Que vai trabalhar a questão da repetição do indébito. Se é má fé ou se é engano justificado. Olha o cúmulo que se chegou, toda a teoria do Código de Defesa do Consumidor querendo ser desconstruída com entendimentos subjetivos, altamente subjetivos. Né? Até aqui atrás tem um livro ali chamado Crise da Hermenêutica Jurídica, né? É uma situação muito delicada que a gente vive no país e isso tem acontecido há quase uma década, porque esse mero aborrecimento que a gente está falando, ele foi introduzido no nosso país lá em meados de 2008, 2009, 2010, por ali. Então, quem começou a advogar de lá para cá sabe justamente aí a diferença dos entendimentos e a legislação continuou a mesma. Tá? E a legislação continua a mesma. Então a gente tem essa situação delicada e isso tem que ser melhorado, né? Não tem como. O consumidor, a empresa, ela faz planilha de custo. E essa planilha de custo, enquanto estiver compensando o ilícito, para que eu vou mudar? Se eu tenho aumento vertiginoso no meu lucro, é só você pegar os dados bancários, dados das instituições financeiras, pega aí das aviações, das empresas aéreas, pega da telefonia. O Brasil é fantástico, o Brasil dá lucro bilionário para essas empresas. Mas quando você vai ver a realidade mesmo, as pessoas estão sangrando, escolhendo o menos pior. E o judiciário atestando sobre uma teoria que a gente não encontra base em fundamento algum, nem nos fundamentos milenares da responsabilidade civil, a gente encontra uma excludente de responsabilidade nesse sentido. Não é verdade? Com certeza. Queria mandar um abraço aqui para o nosso amigo Nicolas, lá da OAB. Grande. Entrou aqui agora, um parceiro nosso também, enfim, um grande defensor dos consumidores. Estivemos lá também em Manaus, dando uma palestra sobre o tema, enfim. Pessoa muito querida, saudade aí de Manaus. Espero que você esteja bem, né? Manaus tem sofrido tanto, o estado da Amazônia tem sofrido tanto com a pandemia, né, Lucas? O Nicolas. Espero que você esteja bem, todo mundo esteja bem, sua família, seus amigos, nossos parceiros, amigos advogados também, muito queridos. A gente não sabe, por causa dessa pandemia louca, mas espero que estejam todos bem aí, se cuidem muito. Abraço a todos que estão conosco também. É verdade, professor, porque com certeza, Nicolas, vamos estar juntos. Só chamar que estaremos aí em Manaus. E venham aqui ao Rio também. Uma história, essa questão do... Vou aproveitar os cumprimentos aí, estender ao nosso... questão do projeto de lei que a gente já falou aqui do superendividamento, né? Projeto de lei sensacional, aí que tem que ser aprovado, em especial nesse tempo de pandemia. A gente tem aqui a
tenho muita saudade lá, comi um peixe fantástico ali, foi fenômeno, né? Também gostaria de voltar a essas bandas e desejar tudo de bom. Fora aqui, inúmeros alunos, colegas, ex-alunos. Tá me ouvindo? Vamos lá, isso aí, Gabriel. Prova PL 3515. Muito bem, assim, a gente tem que ter cuidado também, né, professor, porque nesse momento de legislação fica mais fácil alterada, né? Agora, eu espero que seja alterada a favor do consumidor e não contra, né? Me incomoda muito essa questão agora do PL 1107, que fala sobre a suspensão temporária, né, de alguns dispositivos do direito civil e também do direito do consumidor, né? 9, que a gente sente que o delivery hoje se tornou aí a forma tradicional de contratação, né? Mas a gente tem que sempre olhar essas alterações legislativas em favor do consumidor com muito cuidado, né? Não deixar que essa pandemia aí passe a boiada aí de alterações legislativas desfavoráveis ao consumidor. Claro, aproveitar o momento para poder aprovar legislações que sejam favoráveis e venham contribuir para que o consumidor saia aí dessa... Aqui a nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou diversas leis muito, muito interessantes, suspendendo a possibilidade de cortar serviço essencial, pedindo a cobrança abusiva, aumento abusivo de preços, né, dando prioridade aos idosos. Ajudar o consumidor, que visam propiciar que o consumidor não seja tão prejudicado. A internet, viva a internet, né? Deu uma travada aí, Miguel. Viva a internet. Deixa eu ver se eu mudo de posição aqui. Deixa eu ver. Melhorou um pouquinho? Oi, mãe. Como é que tá a tua internet? Aqui tá boa. Tá cortando. A Clarissa tá na internet ali? Voltou, vamos lá. Voltou, agora tá forte. Acho que foi alguma coisa na minha internet, foi nem na sua, não. Mas vamos lá. Olha só, o que eu acho, o que eu tava falando aqui com a galera e contigo, que eu achei fantástico, em especial com tudo que foi dito lá no seu livro, que foi escrito, né? Quando a gente está degustando ele na leitura, uma leitura bem bacana, eu achei fantástico aquela leitura assim, o judiciário, ele veio com essa jurisprudência defensiva de criação de filtros, que nem você estava falando para nós. Então ele criou esses filtros, né? Então a gente tem filtro, gratuidade de justiça. Hoje é muito difícil você conseguir uma gratuidade de justiça. Por mais que a lei lhe garanta, hoje o judiciário advoga a favor da parte contrária daquela que alega gratuidade de justiça. O que a lei fala que é o contrário, mas com todo respeito a todos os entendimentos. É o que a lei diz. A lei fala, a parte alegou, compete a outra comprovar se ela é hipossuficiente financeiro ou não. Se não for, ela paga. Mas quem tem feito esse trabalho é o próprio Poder Judiciário. Nós temos aqui investigação do Poder Judiciário. Investigação. Ele junta, o magistrado no despacho inicial, ele junta que fez pesquisa, além da pesquisa em rede social, ele junta dados da Renavan, do Bacenjude, Infojude, ele faz uma pesquisa da vida da pessoa para definir ali a questão da gratuidade da justiça ou não. Até que ponto isso daí é lícito ou ilícito não cabe aqui, mas é um filtro, né? Mas é um filtro.
inclusive em grau recursal. Muitos clientes em juizados deixam de recorrer aos seus direitos para que dê a oportunidade para nós, advogados, fazermos a sustentação oral, justamente pelo alto valor das custas do preparo recursal. Aqui está em mais de R$ 1.000, né? Então o cara está lá brigando por cobrança indevida de 300, R$ 400 na conta dele, no cartão de crédito, para ele recorrer quase R$ 2.000. Que é isso? Né? Que justiça é essa? Onde eles querem chegar com isso? Aí o que aconteceu, que eu pude perceber, e aqui já fazendo uma resenha do seu livro, né? A justiça conseguiu, justiça em números. Estamos batendo recorde, isso aí, vamos continuar dessa forma. Viva o judiciário, é uma beleza. E aí, em contrapartida, os órgãos administrativos, o que é que aconteceu? A enxurrada do judiciário começou a ir para os administrativos novamente. Então, entupiu os órgãos administrativos. O que é um órgão administrativo? O PROCON, aí a gente pode colocar as autarquias, né? A ANEEL, a Anatel, a ANAC, entre outros, que todas elas têm o canal, por força de lei, de comunicação com o consumidor. Então, quando se bate palma para a produtividade do judiciário, em especial em ações de consumidor, quando se levanta estatisticamente quantas ações foram negadas direitos, em especial direito do dano moral, né, indenização de dano moral, e você percebe que houve uma crescente, paralelamente houve um crescente aumento na demanda administrativa que não tem o poder jurisdicional de dar indenizações, né, nós não podemos bater palma, porque o problema não foi solucionado. Nós só tiramos de um tapete, debaixo de um tapete, e colocamos embaixo de outro tapete. Não é isso mesmo, Miguel? É isso mesmo. Não é interessante porque o consumidor, né, ele passou a ser de vítima da relação de consumo para ser observado quase como um vilão do Poder Judiciário, né? Então, o que você fala realmente Sim. da questão da gratuidade é isso, né? Pô, vamos desconfiar desse cara, né? Pô, esse cara deve estar inventando alguma coisa. Né? Ele está pedindo gratuidade, mas será que ele tem mesmo? Né? Será que tem mesmo? Né? Peraí, aí o judiciário começa a se cercar de diversas medidas, né? Desconfiando daquele cidadão, que na verdade não era nem do judiciário avaliar isso, na verdade é o réu que tem que impugnar. Se ele acha que não é, o réu faz a impugnação à gratuidade de justiça e discute lá, porque ele acha que tem que discutir. Né? Esse entendimento já pacificado há muito tempo, que basta mera declaração, né? Afirmação de carência, para o judiciário receber e acatar aquele pedido, e cabe ao réu, se tiver provas de que aquilo não é verdade, né? Aí ele vai fazer essa impugnação. Mas isso me parece muito, né? Mais uma tentativa de demonizar o consumidor. Falei, vamos tentar restringir o máximo possível, dificultar o máximo da vida dessa pessoa para ela fugir do judiciário. Aí isso acontece demais, inclusive até em relação ao dano moral. Aqui no nosso Conselho Recursal, né, que é a segunda instância de julgamento dos processos do juizado, onde se litiga mais, né, no direito do consumidor, eles estavam fazendo o seguinte, professor, eles entravam lá no site do TJ, viam quantos processos aquela pessoa tinha, que ela já tinha entrado durante a vida, e na sessão falava, cuidado aqui, ó, esse aqui já tem 6 processos. Olha, 6, né? Milagre, né? Tem 6 processos. Ó, tá vendo só? Eu estou falando que ele é um aventureiro, ele vive aqui da justiça, tem 6 processos na justiça já, discutindo esse problema de consumo. Mas não. Assim, aí você tem uma inversão de valores. Bom, ele tem 6 processos porque ele teve 6 problemas. Né? Por isso que teve 6 processos. Né? E ele Exato. que conhece seus direitos, que tem acesso a um advogado, que tem acesso ao Poder Judiciário, que é a minoria. Né? A minoria, né, das pessoas têm acesso a um advogado. Apesar de se entender de forma diversa, não é verdade. Né? A minoria tem acesso à Defensoria Pública. Né? A Defensoria Pública é um órgão ainda que precisa crescer muito, se estruturar melhor, não consegue atender a população. Né? Então, se criou esses mecanismos, né, para tentar dificultar a vida do cidadão na justiça, de qualquer forma, de todas as maneiras. Né? E aí você passa de uma jurisprudência defensiva, inicialmente no aspecto só processual, né, discutindo questões processuais, para você ter uma jurisprudência defensiva no aspecto material. E aí dá essa resposta para a sociedade que você disse, né, de que o judiciário está cumprindo o seu papel. Olha, se eu estou julgando muito, é que eu estou julgando bem. Isso que a sociedade espera de mim. Celeridade, agilidade, julgar com o menor tempo possível, né, de maneira mais reduzida possível, em detrimento da qualidade do julgamento, que é o que interessa para o cidadão.
né? Interesse cidadão é qualidade, que o problema de fundo dele seja resolvido. O que adianta você ter um processo julgado rápido extinto sem julgamento do mérito, Rodrigo? Nada. Nada. Entrou para a Exato. estatística, né? Uma sentença. Deu uma sentença, extingue o processo sem julgamento do mérito. Julga improcedente os pedidos, de forma genérica. Né? O autor não logrou comprovar os fatos narrados inicial. Indefiro versão não na prova. Indefiro gratuidade de justiça. Você cria aquele espaço de etiqueta padrão que você carimba e todos os processos estão valendo. Será que é isso que a população espera do Poder Judiciário? De fato, é isso que se espera do Poder Judiciário? Entendemos todas as mazelas do Poder Judiciário, as dificuldades que se tem estruturais, de pessoal, de cultura organizacional. A gente entende isso. Agora, isso não justifica, porque o Judiciário também é um monopólio. Né? Assim como muitas empresas são monopólios, o Judiciário também é um monopólio. Eu não posso simplesmente discordar de uma justiça e ir para outra. A última fronteira de defesa da cidadania é o Poder Judiciário. Dali não tem onde recorrer. Muito se fala do STF hoje, quem vai julgar o STF? Não tem. Não tem, é aquele ali, a última instância é aquela ali. Então a gente tem que trabalhar para aperfeiçoar as instituições. Para aperfeiçoar as instituições e não buscar soluções ilusórias, que não vão levar a nada. Pelo contrário, vão levar um descrédito do Poder Judiciário frente à população. É isso que leva, né? Que aquele cidadão que é maltratado pelo Judiciário, que tem decisões absurdas, né? Que tem decisões afastadas da legalidade, da realidade, do mercado de consumo, que ele faz? Ele não volta mais. Ele não volta mais. Mas será que é assim que a gente constrói uma sociedade mais justa? Excluindo o judiciário do papel que ele deve exercer? Né? Esse que é o nosso questionamento, né, Rodrigo? Que a gente sempre disse, não é criticar o judiciário, querer aperfeiçoar o judiciário e trazer o judiciário para uma realidade. Olha, essa política que foi adotada, que tem uma certa razão de ser um fundamento, calcado em outros objetivos, né? Será que essa é a melhor política para a sociedade? Ou não? É melhor enfrentar o problema, combater o problema, condenar as empresas com valores cada vez mais altos, porque você resolve a causa. Né? Você resolve o motivo da febre do paciente, né? Que é a má prestação de serviço. Né? Eu acho que é isso que a gente quer transparecer e mostrar para a população. Olha, como é que se resolve isso? É punindo mais para que as lesões sejam cessadas. Para que não tendo lesão, não tem processo. Porque é muito simples o raciocínio. Se para a empresa, né, para os fornecedores, o consumidor representa números, ele só vai entender a linguagem dos números para poder mudar sua conduta. Então, se eu falo em números consumidores, eu vou ter que responder, eu só vou ouvir números condenações. Se eu não tenho números condenações, eu continuo com o meu modus operandi. Então, uma situação que é bem interessante é o seguinte: a Constituição Federal ela estabelece que nos juizados especiais são as causas de menor potencial ofensivo ou de menos complexidade, cujo valor não pode ultrapassar 40 salários mínimos. Né? Então, o limite é 40 salários mínimos. Por quê? Porque o Constituinte entende que 40 salários mínimos é um valor baixo. É um valor pequeno, não é um valor assim que vai deixar a pessoa enriquecer-se, né, sem justa causa. Então, hoje a gente faz até um paradoxo. Quantos advogados que estão nos assistindo, ou partes que estão nos assistindo, ou colegas, cidadãos, consumidores, que seja, depois, quem quiser comentar, comente aí, quem não está participando, depois deixa lá no YouTube os seus comentários, a gente responde. Quantos colegas aí nos últimos 4, 5, vamos ser otimistas, nos últimos 8 anos, recebeu teto de juizado especial por reparação de dano moral? Seja por erro médico, pode ser por plano de saúde, que são questões mais grosseiras, vamos dizer assim, né, mais graves por conta da saúde, né? Quem, por perda de familiares, quem recebeu teto de juizado nessa última década? E isso nós estamos falando em valor pequeno. Nem a justiça comum mais tem entendido 40 salários mínimos. Você sai do juizado especial, que hoje é indenizações miseráveis, é atestar a miserabilidade da reparação civil para fins de defesa do consumidor, você vai para a justiça comum, não está caminhando para o mesmo ritmo. É muito difícil você ter uma condenação por dano moral que chegue a 30 mil reais. Hoje, praticamente, padronizou de 20 a 10, de 10 a 20, e fica ali na justiça comum. Quando você vai a 30 mil, você solta até fogo. Você fala, nossa, uma luz no final do túnel, alguém entendeu o que o Código de Defesa representa para o país.
né? Muito obrigado. Então, existe, eu falo essa tecla sempre, conflito de geração de jurista. Conflito de geração de jurista. A nomenclatura dano moral é que faz toda essa parafernália. Nós tínhamos, como juristas, como professores, como pesquisadores, tentar utilizar de uma técnica de persuasão que não utilizasse a palavra dano moral para fins de reparação civil. Por quê? Quando a gente fala moral, o cara vai pensar dor, amargura, vexame, humilhação, safadeza, indústria do dano, o cara quer entrar para ganhar dinheiro, porque bastava ele ligar no saque da empresa. Pô, que bastava ligar para o saque, entendeu? E que ligar para o saque? Que eu tenho que correr atrás? E o meu tempo? Eu tenho que fazer, eu compro as coisas para me deixar livre disso, não para me trazer aborrecimentos ou problemas, não é problemas do cotidiano. Então, a gente tem um grande problema de conflito de geração de juristas e de nomenclatura do dano, nominação do dano, né? Isso é um grande problema que eu vejo. E continuando aí o raciocínio, né? Essa justiça, essas condenações, esses quanto indenizatório, na realidade, o que aconteceu? Nós já percebemos que com a campanha Mero Aborrecimento, com o diálogo do Mero Aborrecimento, houve uma lucidez com a abertura do diálogo entre judiciário, advocacia, sociedade, e alguns ainda entendem que, pô, então tá bom, não vou mais falar que é mero aborrecimento, porque conseguiram aí identificar o que é mero aborrecimento, pô, tirar, né? Então, eu vou dar o quanto lá embaixo. Eu reconheço o dano, toma R$1, toma R$500 de dano, por um processo que durou 2 anos. Gerou dano coletivo, que na realidade é dano social, gerou a questão de injustiça, que não é o papel do judiciário, porque não pode haver a confusão da função pública exercida pelo magistrado por aquilo que ele pensa como pessoa física. Porque se você for parar para pensar, talvez não, a realidade financeira de nós é muito diferente. Eu coloco nós nesse meio, porque conforme o professor e doutor Jason, que falou do superendividamento consumidor, colega nosso, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor lá de Santa Catarina, né? E o que acontece? O Brasil, a classe média brasileira, ele recebe até R$3.000, R$3.000, R$3.500. Acima disso, você pode ser considerado rico no Brasil. Porque se a classe média ganha isso daí, ele tem esse levantamento no livro dele, Superendividamento e o Mínimo Existencial, ele faz esse levantamento com dados, então não é um achismo, tá? Se acima disso, nós estamos vivendo uma bolha. E a maioria dos clientes que nos procuram, na maioria avassaladora que procura o juizado especial, que procura o jovem advogado, são clientes que não ganham isso. Ou se ganham, está ali muito parecido. Então, a gente tem essa situação também que tem que ser vista, porque as realidades são muito diferentes. O banco vem até mim. Não que eu sou rico, não estou falando isso, mas o banco vem até mim. A empresa de telefonia vem até mim. Eles criam, no cadastro deles está lá advogado, consumerista, ou vai estar lá magistrado. Tá? Então, eles criam uma realidade paralela para nós. Isso nos distancia da realidade da sociedade. O que faz termos alguns entendimentos que são incompreensíveis e que não são pautados em fundamentos jurídicos. São pautados em argumentos apenas. Então, o mero aborrecimento, eu vejo, eu já conceituei o mero aborrecimento com auxílio da sua tese também, né, do seu livro, eu consegui conceituar o mero aborrecimento nesse sentido, que é uma interpretação, a negação de direitos constitucionalmente garantidos a todos os consumidores todos os consumidores, né, vide hermenêutica jurídica baseada em experiência utópica. Então, nós temos essa situação do mero aborrecimento que tem que ser afastada, sim, e temos que ter o cuidado com o quanto indenizatório, não é verdade? Com certeza. Vou mandar um abraço para a Carol também, advogada aqui petropolitana, nossa amiga aí de lutas também. De fato, né, isso acaba criando, né, falando um pouquinho aqui, se for um pouquinho de questão econômica, né, na análise econômica do direito, esse dano que gera lucro é chamado de dano eficiente. Quando a gente pensa em dano, a gente pensa assim, vai ter que indenizar, né? Puxa, causei um dano a alguém, vou ter que indenizar aquela pessoa, vou ter um prejuízo para mim, vou ter que desembolsar dinheiro. Mas tem certos danos que são causados de forma reiterada
e de forma muito lucrativa que passa a valer a pena você causar os danos, né? Então, é essa que é a perplexidade que a gente tem. Nós, como sociedade, não podemos compreender e aceitar que uma empresa viva de causar danos. Ela tem que viver da prestação de serviço, do fornecimento de produtos, né, de uma atuação no mercado de consumo de qualidade. Né? Ela tem que sobreviver e crescer pelo seu mérito, né, pela qualidade daquilo que ela apresenta para o seu consumidor, da forma como ele trata o consumidor, né, da inovação dos seus produtos. Mas, como sociedade, a gente não pode aceitar nunca que uma empresa viva e lucre causando dano às pessoas. Isso é inaceitável, inaceitável. Né? Mais inaceitável isso é o judiciário não reconhecer esse cenário, reconhecer esse contexto e trabalhar para mudar essa realidade. Muito pelo contrário, sendo leniente, aceitando essa situação como algo normal, que faz parte do mercado de consumo, que é uma coisa muito natural que deve ser aceita. Né? Isso a gente não pode aceitar nunca. Né? Mas eu acredito que as coisas têm mudado aos poucos. Né? Aqui no estado do Rio a gente teve, inclusive, o cancelamento da súmula do mero aborrecimento, que era a súmula 75, que dizia que o mero descumprimento do dever legal ou contratual significava mero aborrecimento, se não violasse a dignidade da parte. Essa súmula foi cancelada no final de 2018, era uma súmula de autoria do desembargador Luiz Sveiter, que inclusive ele mesmo votou para cancelar a súmula que ele propôs lá atrás, né, em 2004. Sim. Porque ele entendeu, Palomares, que a coisa foi subvertida. Quando ele criou a súmula, ele tinha uma coisa na cabeça. Peraí, vamos limitar os excessos. Não é qualquer descumprimento que gera dano moral. Não é qualquer violação da lei que gera dano moral. A ideia dele foi muito clara na exposição dele. Ele falou, quando eu criei a súmula, não era esse o meu objetivo. Só que a súmula foi capturada, né, para servir de fundamento, né, de uma justificativa, como você falou, que não existe. Não tem fundamentação legal para isso. Ele criou com uma ideia e deturpou-se a ideia dele. E foi para um outro caminho. Sim. Então foi interessante que o órgão especial aqui do tribunal, ao julgar, ele mesmo, né, a gente tinha expectativa que o autor da súmula não vai votar favorável para cancelar, né, a súmula dele, ele que propôs na época, né, não vai, e ele mesmo falou assim, não precisa nem discutir essa questão, já entendi o que está sendo proposto aqui, né, entendo e compreendo que o negócio foi deturpado, que foi redirecionado para uma situação que não era o meu objetivo lá atrás, e voto para cancelar. E eu acho que a gente tem que rever os nossos posicionamentos. Né? Então isso também é muita mudança cultural. Né? Mudança cultural do Poder Judiciário. Né? A gente sabe que não é assim do dia para a noite. Né? Quer dizer, uma cultura que ficou tão arraigada, né? Esse preconceito contra o consumidor ficou tão arraigado, né? É tão entranhado, né? Lá no âmago, no íntimo dos julgadores, de todos os tribunais, do Brasil inteiro, no STJ nem se fala, né? É que essa mudança, né? Ela também é lenta, ele vai aos poucos, essa conscientização não é tão rápida quanto a gente espera, mas vem avançando. Quando a gente vê aí a tese de desvio produtivo, né, professor, lá com dano temporal, crescendo tanto aí no Brasil inteiro, isso nos dá ânimo, né? Porque, como você falou, só não ter falado dano moral já ajudou. Não é dano moral, é desvio produtivo. É dano temporal. Uhum. Né? Então, assim, já ajudou muito. Né? Por mais que exista essa discussão sobre se o dano temporal é autônomo ou não é autônomo, que é uma discussão muito interessante, né? Se teremos o dano moral e também o dano temporal, né? Ao mesmo tempo, se não, se o dano temporal é fundamento do dano moral, lato sensu, uma discussão mais técnica aqui, enfim, que demandaria um tempo maior para a gente discutir. Mas só da gente ter mudado o nome, né? E é claro, reconhecendo o trabalho dos nossos amigos que aí vivem essa luta quase que diária, o professor Marcos Dessaune, o Vitor Guglinski, o Maurílio Casas Maia, o professor Laís Bernstein, enfim, muitos colegas nossos que vêm defendendo aí na esfera acadêmica e também na militância da advocacia essa tese, mas avançou muito. E eu acho que você tem razão. A galera do Brasilcom, galera do Brasilcom, galera do IDEC, né? A galera de todas as associações de defesa do consumidor, da Federação de Defesa do Consumidor, do Sistema Procon, Sistema OAB, realmente fantástico, fantástico. Foi uma mudança impressionante que me surpreendeu, porque a gente vive hoje um momento de tamanho retrocesso, né? Hoje só se fala em retirar direitos, só se fala em excluir direitos, só se fala em relativizar direitos, né? Então, quando a gente vem com essa tese, ela cresce com essa força toda que ela chegou, isso nos anima muito, né? Nos anima muito. Porque a gente parte de um mercado, de um momento muito difícil para o consumidor, muito difícil no Poder Judiciário, né? Politicamente também,
né? Hoje o grupo predominante não é feito esse tipo de discussão, pelo contrário, né? Defende o mercado, livre mercado, enfim, Sim. uma regulamentação do mercado, uma liberdade maior para as empresas. Então, hoje, o posicionamento, né? Você tem, por exemplo, mais mercado do que consumidor, né? O que dificulta muito esse nosso diálogo às vezes, né? A gente vê pelos posicionamentos da Secretaria Nacional de Defesa